Eu sou Adonis Galvão, artista visual. Estou apresentando a exposição Borogodó, no átrio da Câmara Municipal do Funchal, na Ilha da Madeira, Portugal. Essa exposição conta com o apoio de João Carlos Abreu e de sua associação Sol da Vida. Eu estou apresentando 16 pinturas, das quais 8 se remetem ao melro preto, com plantas das Américas, e há 8 obras inéditas, pinturas executadas em torno da figura de João Carlos Abreu. A exposição Borogodó é também um tributo a essa figura pública. Borogodó, para quem não sabe, é uma palavra brasileira. Não se sabe etimologicamente a origem, pode ser indígena brasileira ou africana. E quer dizer o quê? A expressão diz a respeito de um algo a mais. É alguém que tem algo a mais que você não sabe explicar, mas você percebe, e esse algo a mais se torna um atrativo. Ou seja, então, é como se essa pessoa ou objeto tivesse um atrativo que desperta muito interesse. E por que eu dou o nome de Borogodó a essa exposição? A exposição é um tributo a João Carlos Abreu e, na minha percepção e leitura, eu acho que João Carlos Abreu é uma figura que tem Borogodó, porque ele é responsável por trazer à ilha o carnaval, a festa da flor. E como ele trabalhou durante muitos anos, durante acho que 30 anos como secretário de Cultura, ele é responsável, de certa forma, por essa identidade tropicalista da Ilha da Madeira. Então esse tributo é um tributo a essa figura pública, que tem um trabalho gigantesco nas artes e também a tropicalidade da Ilha da Madeira. Para essa série de pinturas com os melros pretos, eu trago as plantas do continente americano interagindo com essa ave europeia, cujo nome científico, Turdus merula, tem o significado merula como quase só. Então eu, de certa forma, evidencio um pouco o comportamento dessa ave, um comportamento um pouco tímido, mas é essa ave que cria um diálogo entre as plantas que eu trago, as frutas, e a abordagem urbana. Por quê? Porque no fundo das telas eu geralmente uso cores, com exceção dessa tela, que é uma tela de fundo branco, mas na maioria dos casos eu uso planos geométricos com cores que representam as casas, as fachadas da madeira. É interessante frisar que as plantas que eu abordo são plantas do continente americano, geralmente com seus nomes em tupi. Então é muito interessante perceber, ou seja, essa evidência dessas plantas originárias das Américas convivendo no meio urbano, nas casas, juntamente com essa ave europeia, o melro preto. Nesse quadro fica mais evidente isso que eu falo da questão geométrica das fachadas. Eu escolhi esse rosa, que é uma cor comum nas construções da madeira, interagindo com a cavitinga, que significa planta branca. E essa planta é uma planta que está, por exemplo, no meu quintal, e é uma planta é muito comum na madeira. Ou seja, a maioria das pessoas conhecem, mas talvez o que elas não sabem é que é uma planta originária das Américas e que tem um nome tupi chamado cavitinga. Nessa tela, que é a menor tela da série, que tem 10 centímetros, eu trago um ninho de melro preto, cujos ovos são na cor azul. É muito interessante. E um detalhe é que, nesse ninho, eu encontrei plástico. Ou seja, eu já vi vários ninhos com a presença de plástico. Então aí fica uma reflexão sobre o que eu digo dessa intervenção humana, desse ruído contemporâneo na fauna e flora. Nessa pintura eu trago a pitanga preta. Pitanga também é um nome tupi e, por exemplo, eu não conhecia pitanga preta. Eu sou do Brasil, conheço pitanga, há pitanga na minha região, mas eu não conhecia, por exemplo, a pitanga preta. E a pitanga é uma fruta que está muito bem estabelecida na Ilha da Madeira. A pitanga daqui é uma pitanga graúda. E aqui eu retrato a pitanga preta com a fêmea do melro preto. A fêmea do melro preto, ela tem essa cor mais acastanhada.
Se o melro preto é uma ave tímida, a fêmea então é super tímida porque a gente quase não vê, a gente quase não a percebe. É muito discreta. E muitos madeirenses me dizem muitas pessoas dizem que não conheciam a fêmea do melro preto. Mas sim, a fêmea do melro preto é castanha e aqui eu trago ela interagindo com a pitanga preta. Há uma interação, não é uma relação só contemplativa, ou seja, essas frutas fazem parte desse território e elas interagem não só com os melros, como com os humanos. Então, não é uma relação meramente contemplativa. Essa é a pitanga na cor que as pessoas normalmente conhecem, laranja. E ela está interagindo com o melro preto. E eu vou destacar nessa pintura, por exemplo, essas amarrações, esses arames, ou seja, essa questão do ruído contemporâneo, eu vou percebendo também não só os cortes que são feitos nas plantas, a forma como as pessoas também manipulam a madeira, amarram coisas, ou seja, e temos aqui um melro preto literalmente comendo um pedaço de pitanga. Isso que é um formato de coração, né? Porque aí tem uma relação também, dessa relação passional, vamos dizer assim, né? Que é uma coisa comum aos humanos. Nessa pintura eu trago a curuba, que é o maracujá, banana e o melro preto. É um tipo de maracujá que as pessoas não conhecem muito bem. Ele tem formato e cor de banana e é doce. É uma planta que geralmente ela se encontra nas partes montanhosas da ilha, mais frias. É uma rama e tem essa flor muito bonita, pendente, cor-de-rosa. E eu trago também aqui o melro interagindo com ele. Aqui já tem um detalhe arquitetônico, mas tem essa madeira, tem uma amarração, tem um plástico. É um outro ponto dessa questão do ruído contemporâneo da intervenção humana na natureza. Então esse é o maracujá banana. Nessa tela eu trago a fêmea do melro preto. Você pode perceber que ela é um pouco diferente, ela é mais acastanhada e não tem o bico amarelo como o macho. E essa fruta é a pitaia amarela. E a flor, que é uma flor lindíssima, é a flor de uma noite só, né? É muito bonita. Então, eu trago essa composição no fundo vinho. É muito comum ver na madeira casas pintadas com essa cor vinho, e essa pintura me remete muito às cores da bandeira de Portugal, vinho, verde e o amarelo. Esse é o araçá amarelo e melro preto. O araçá é uma fruta cujo nome em tupi significa fruta com olhos. E o curioso é que essa planta está no meu quintal. Eu não conhecia, porque na minha região onde eu nasci, eu sou de Cataguases, Minas Gerais, é muito comum goiaba. Mas o araçá, eu confesso que eu não conhecia. Já tinha ouvido falar, mas não conhecia. E essa planta, essa árvore está na minha casa em Funchal. E é uma planta, é uma árvore, um arbusto pequeno, e dá esse fruto que é do tamanho realmente de um olho. E há outra variação dele que é o araçá vermelho. Aqui eu retrato um melro jovem. Parece uma fêmea, mas é um melro jovem. Essa pintura foi a primeira pintura a ser executada para essa exposição. O nome é Disseram que eu voltei americanizada. Por quê? Eu tenho 3 razões para dar esse título para essa pintura. Eu tinha acabado de voltar do Brasil, de uma residência artística, em julho, e eu fui ao Arco de São Jorge, que é uma freguesia aqui da Ilha da Madeira, e eu tenho lá essa bananeira. Quando eu olhei para essa bananeira formando esse cacho, e costumam chamar essa parte do cacho de coração da banana. Eu achei tão bonito, parece um rosto feminino com abas laterais, brincos, cabelo, um cocar indígena. Então, eu lembrei automaticamente de Carmen Miranda. Para quem não sabe, Carmen Miranda é uma artista, uma cantora que fez muito sucesso nos Estados Unidos, mas ela é portuguesa, nasceu em Portugal. Então, quando eu olhei para esse cacho de banana se formando, eu me lembrei de Carmen Miranda, e ela tem uma música, Disseram que eu voltei americanizada, que ela
cantou após um episódio que ela voltou para o Brasil e não foi muito bem recebida. Disseram que ela está voltando americanizada. Para mim, eu uso da seguinte forma. Eu costumo dizer que eu não falo só do Brasil, eu falo do continente americano como um todo. Então, americanizada, para mim, me remete ao continente americano. A outra razão pelo qual eu escolhi esse título é porque o João Carlos Abreu estaria apoiando um artista latino-americano. Então, poderiam dizer que agora ele estava americanizado. E a terceira razão é que eu estou retratando um ícone da Madeira. A Madeira, para quem não sabe, é conhecida pela banana da Madeira. E eu trago essa pintura, que não é muito usual, eu acredito de um cacho se formando, mas trazendo a banana com a representação pictórica de um artista brasileiro, ou seja, mais tropicalizada. Então, essa foi a primeira pintura executada para essa exposição. Eu fiz duas pinturas retratando o araçá. Nessa eu trago o araçá amarelo com a minha mão, que é a mão do artista, e essa jandaia, que é um psitacídeo do Brasil, uma ave silvestre brasileira, que aliás é a minha ave, é o caju. E o nome dessa obra se chama Vendo Periquito Verde. Por que Vendo Periquito Verde? Há uma expressão no Brasil que diz que quando você vê periquito verde, ou quando alguém viu o periquito verde, essa pessoa está feliz. Então é muito comum alguém perguntar: o que foi? Você viu o periquito verde? Ou seja, essa pessoa está demonstrando estar feliz, eufórica. Então aqui eu coloco Vendo o Periquito Verde, ou seja, de certa forma, um entusiasmo com a pintura. Há uma outra questão também de de ver, também como de vender. Então tem uma brincadeira, um trocadilho com vendo de ver e de vender. Na sequência da pintura do Vendo Periquito Verde, eu fiz o Ara, Araçá, Aratinga, que são 3 palavras tupi. E nessa pintura eu trago o araçá vermelho. O ara é uma palavra em tupi que se remete ao voo das aves. O araçá significa fruta com olhos. E o aratinga é periquito que grita. Então aqui eu coloco o caju com esse grito. Então para mim é como se fosse um grito de alerta. Não à toa eu escolhi o araçá vermelho, porque o vermelho também se remete à questão de um alarme, de urgência, mas também de paixão, de amor. Eu estou querendo dizer que as cores têm uma importância e que, dependendo do contexto onde elas estão inseridas, elas dizem muito. Quando o João Carlos Abreu me fez o convite para essa exposição, eu automaticamente pensei em fazer um retrato dele. Mas em nenhum momento ele fez uma exigência do tipo que queria um retrato ou como gostaria de ter um retrato. Ou seja, foi uma iniciativa minha e ele me deu total liberdade para que eu criasse e desenvolvesse a exposição da forma como eu quisesse. Então isso foi muito interessante nessa relação. Conversamos bastante, mas não houve nenhum tipo de imposição ou regra sobre a forma como eu faria a exposição ou como eu o retrataria. Obviamente que tem uma pesquisa visual, eu li os livros dele, pesquisei muito sobre ele, fiz muitos vídeos e tive muitas conversas com o João Carlos. Então, optei por uma representação pictórica, não da forma como ele exatamente é, mas da forma como eu acho que ele gostaria também de ser retratado e a forma como as pessoas o veem. Então, eu optei, ele tem um ar jovial e quem o conhece sabe disso, mas é uma pose que tem uma certa imponência. Porém, eu quis fazer uma pintura mais leve, mais contemporânea. Então eu pintei por essa pintura branca, que é uma pintura muito iluminada. E a pintura começa com traços mais simples, vai passando para a calça com algum preenchimento de cor, chega no casaco já com um pouco mais de elaboração, de degradês, e a pintura acontece nas mãos e no rosto. Por quê? Porque eu estava mais interessado no gestual do João Carlos Abreu. Quem o conhece sabe que ele é uma figura muito eloquente, muito simpático, e ele normalmente fala, fala com as mãos, gesticula. E por que a pintura se chama O Papel de João Carlos Abreu? Ele segura um papel. Esse papel remete à questão da escrita, porque ele também é um poeta, foi jornalista,
Tem também um papel do homem público, porque ele foi secretário de Cultura por 30 anos e, como eu já disse, é responsável em grande parte por muitos eventos culturais promovidos aqui na Madeira. E na outra mão, essa mão generosa, a mão que acolhe, a mão que cria, que promove, né? Então, eu acho que ele vive entre esses dois e lida muito bem com isso, né? Entre a figura pública institucional, ou seja, do poder, e também a figura que cria, que faz coisas belas e que lida tão gentilmente com a população, com o coletivo. E a expressão do rosto também. Eu quis fazê-lo sorrindo, mas como se ele fosse falar algo, né? Porque o João Carlos Abreu também tem uma característica que eu observo, é que em quase todos os vídeos que eu vi, entrevistas, quando pedem para que ele se vanglorie ou conte algo grandioso sobre ele, ao contrário, ele conta algo engraçado, ele conta às vezes uma piada, ele é uma figura também um pouco, tem uma humildade, né? E é isso, eu quis retratá-lo então como quem vai contar um poema ou vai contar algo gracioso, ou seja, essa figura simpática. Eu também coloco nessa pintura um banco largo, porque eu poderia ter retratado ele numa cadeira, cadeira individual, só que não. Eu coloco o João Carlos Abreu num banco largo, ou seja, eu quero dizer que ele é alguém ligado ao coletivo. Eu costumo dizer também que ele sempre teve uma atitude contemporânea, porque ele não faz nada individualmente, ele sempre convida o indivíduo a participar, né? Ou seja, essa é uma atitude contemporânea, trazer o coletivo para participar e, com isso, haver alguma transformação. Por exemplo, isso tem a ver com o carnaval. Quando ele promove o Carnaval da Madeira, ele envolve toda a família, as pessoas trabalham coletivamente e, com isso, elas conseguem produzir algo coletivamente e há uma transformação social. Há uma abertura a partir dos eventos que o João Carlos Abreu promoveu. Então, por isso, essa escolha desse banco de madeira largo e coletivo. Na sequência de pinturas com mãos, e eu gosto de mãos, eu fiz essa pintura que se chama Palma, Palmeira, Bananeira. Palma, por causa da palma da mão. Palmeira porque a imagem me remete a uma palmeira ou uma bananeira. Eu já comentei, a madeira é conhecida pela banana da madeira, mas essa banana não é exatamente a banana da madeira a mais conhecida, porque a banana da madeira é uma banana um pouco menor. É só uma banana mais graúda. Mas eu ganhei essa bananeira de um madeirense. Eu achava que era uma bananeira da madeira tradicional e não era. E a bananeira ficou super grande e deu um cacho gigante com bananas muito grandes. Então, de certa forma, aí eu estou retratando a banana da madeira, mas a minha banana da madeira que tem no meu quintal. Então, tem essa questão também da criação, ou seja, porque eu cuidei dessa bananeira e a bananeira, enfim, a banana virou o meu modelo. Então, aí tem um pouco da intimidade do artista. O Pintor Brasileiro é uma releitura de uma obra de Almeida Júnior chamada O Derrubador Brasileiro. Para quem não sabe, brasileiro, a princípio, se remete a quem nasceu no Brasil, mas o sufixo eiro é relativo ao trabalho. Então, brasileiro seria, na tradução literal, o trabalhador, ou seja, aquela pessoa que extrai o pau-brasil. Brasil se remete a vermelho e o Brasil se chama Brasil por causa do pau-brasil, madeira com a qual os portugueses extraíam a coloração vermelha. Então, Derrubador Brasileiro, e foi uma pintura retratando um brasileiro, um machado que ele de derrubar árvores. A pose é a mesma, só que nessa pintura eu extraí o fundo da mata. Eu trouxe a composição para o espaço branco do ateliê, que pode ser o espaço também dos espaços expositivos, espaços institucionais e até espaços de poder. Então eu excluo o fundo e trago a figura para o ateliê. O único objeto cênico é o banquinho de pintura. E eu troco o machado, ou seja, de cortar árvores, pela ave, ou seja, então, ao invés de derrubar, eu estou colocando a natureza acima da minha mão, ou seja, a natureza livre. Na outra mão, que na pintura original segurava um cigarro, eu coloco um pincel com vermelho, vermelho de Brasil, referente ao pau-brasil.
E, ao invés de estar descalço, estou usando sandálias havaianas, que é um ícone que as pessoas reconhecem como um produto do Brasil. Nessa pintura eu trago a Estrelísia gigantea. Para quem não sabe também, a estrelísia, aquela flor laranja que parece, para mim, parece uma ave, uma garça, é um dos ícones da Madeira. E só que em se tratando de João Carlos Abreu, eu não quis retratar a estrelísia comum. Eu trouxe a Estrelísia gigantea, que é uma planta, uma flor de África, e também conhecido como ave do paraíso. E ela tem essa coloração mais arroxeada, mais azulada, com essa parte da flor mais esbranquiçada, um pouco rosada. Ela se remete um pouco à pintura que eu fiz da bananeira, e eu fiz duas pinturas dessa sequência que tem componentes da África, que também é um tema com o qual eu tenho abordado, porque fazem parte também do meu DNA, né? Eu tenho uma parte europeia, uma parte indígena brasileira e uma parte africana no meu DNA. E a cultura brasileira é toda composta dessa mistura. E o tropicalismo aborda isso, ou seja, então o meu trabalho permeia todas essas questões da migração etnobotânica. E é muito interessante perceber essa representante de África como um ícone madeirense. Pouca gente às vezes sabe dessas questões, mas eu quis homenagear o João Carlos Abreu com a Estrelísia gigantea. Bem, chegamos ao fim do percurso da exposição Borogodó, que está sendo apresentada no átrio da Câmara Municipal do Funchal, na Ilha da Madeira, Portugal. Eu vou comentar agora a última obra pensada para essa exposição, que é a Lirata Africana sob ondas portuguesas com acento madeirense, que é esse quadro, aonde eu retrato esse espaço. É a sala de recepção do município do Funchal, propriamente dito, e é uma cadeira onde você pode se sentar. Isso é muito interessante. Só que nessa pintura eu coloco essa cadeira, que representa o poder, um pouco de lado, para que eu dê protagonismo ao azulejo português, que, nas minhas pesquisas, eu soube que ele foi executado em 1940 pelo senhor Fernão Ornelas, executado em Lisboa como encomenda, e ele representa o bordado madeira, ou seja, então no centro da pintura eu tenho o azulejo que representa o bordado madeira e o feminino. E ao lado eu coloco essa planta que também está presente aqui no ambiente. Eu retratei a planta que está no ambiente, que é a Ficus lirata, que também é uma representante de África. Então eu tenho duas pinturas onde eu abordo a questão africana, que é a ave do paraíso e a lirata africana. E espero que tenham gostado. E para mim foi um prazer enorme, e só tenho a agradecer à Câmara Municipal do Funchal e ao João Carlos Abreu, através de sua associação Sol da Vida, pela oportunidade de apresentar meu trabalho à Ilha da Madeira e aos madeirenses que sempre me recebem extremamente bem.